qualquer um desses que forem fazer alguma contratação, obrigatoriamente devem o quê? Licitar, porque a licitação ela é obrigatória. Então, quando a gente menciona o ente federativo, eu estou mencionando a todos os órgãos que dele integram. Até porque lá atrás eu expliquei para você, né? Órgão não tem personalidade jurídica e tudo que o órgão faz é imputado ao ente federativo a qual ele pertence. Tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, envolvendo os três poderes, tá? Sejam eles o executivo, o legislativo e o judiciário, incluindo ainda, né, os tribunais de conta e Ministério Público. Eu falei incluindo ainda Ministério Público e Tribunal de Conta. Eles não são, né, gente, o quarto e o quinto poder, conforme alguns doutrinadores falam. A prática também pouco me importa, tá? Poderes eu só tenho 3: executivo, legislativo e judiciário, tá? E para você não ter nenhuma dúvida, Tribunal de Contas também vai fazer licitação? Vai. Ministério Público vai fazer licitação? Vai. Beleza? Ainda que o Ministério Público seja o custo legis, né? Ainda que ele venha fiscalizar a aplicabilidade da lei, ainda que o Tribunal de Contas ele venha analisar se de fato aquele orçamento está sendo gasto da maneira correta, prestando auxílio ao Poder Legislativo, eles são obrigados a legislar, tá bom? Ou, perdão, a licitar, tá? Vamos lá. Aplica-se também aos órgãos encarregados de gerir fundos especiais e às autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista. Ou seja, ali, ó, por fim, a lei alcança até mesmo entidades que não integram a administração. E isso é, entidades sob o controle do direito do poder público, a exemplo das subsidiárias de empresas públicas. Calma aí, Geraldo, peraí. Me dá um exemplo. Vamos lá. União. A União, quando ela fez a descentralização por outorga, ela criou a Sociedade de Economia Mista Petrobras. Tá? Ela fez uma descentralização. Ela criou a Petrobras. Petrobras passou a integrar a administração indireta. E lá na Petrobras eu tenho subsidiárias, que eu tenho a Transpetro, a Liquigás, a distribuidora BR. Então, elas são subsidiárias. Então, mesmo ela sendo uma subsidiária, que ela não está vinculada diretamente, subordinada ao poder público, mas peraí. Ainda que não tenha o controle direto e o controle seja indireto, tem que fazer licitação? Tem. Tanto é que se você acompanha aí, acompanhou a Lava Jato, os maiores esquemas fraudulentos de licitações aconteciam exatamente nessas subsidiárias. A distribuidora BR, perfeito? Tá? Eu dou esses exemplos que você já viu, ou que você está vendo na televisão, ou que você já leu sobre, que é para deixar sempre bem vivo esse tópico na sua mente. Porque você percebe, a gente passou aqui 4 slides e nós estamos com 50 minutos de aula e olha quanta informação eu já te dei. Entendeu? Vamos lá, aqui, ó. Devemos lembrar, todavia, que a Emenda Constitucional 19 de 98, ela permitiu a elaboração de legislação própria para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Só que é aquilo, né? Entretanto, essa mencionada lei, ela ainda não foi editada. E pelo fato de não ter sido editada, eu tenho que aplicar o quê? A lei das licitações, que é a Lei 8666. Perfeito? Estamos juntos, meus amigos? Foi? Agora vamos lá. Até aqui eu estou trazendo para você, né, a parte legal. Agora eu vou te dar uma influência da doutrina, porque dependendo da prova, ou do nível de prova, ou de como possa vir uma questão para você, condição sine qua non que você perceba alguns detalhes. Tá? E um deles é esse que eu mostro para você agora. O entendimento predominante da doutrina. Quando eu falo predominante, é porque tem doutrinador que pensa diferente. Então, isso daqui é doutrina majoritária, entendeu? Eu tenho doutrina minoritária também, tá? O entendimento predominante na doutrina e lá na jurisprudência é que as entidades estatais que explorem atividades econômicas em sentido estrito, não precisam licitar, quando o contrato que pretendem celebrar tem objeto relacionado à atividade fim da entidade. Para por aí.
Geraldo, você me complicou. Peraí. Porque como ela vai estabelecer, ela vai desenvolver uma atividade econômica? Pensa comigo. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Eles desenvolvem uma atividade econômica? Sim. Perceba também que eles desenvolvem uma atividade econômica disputando frente a frente com o Bradesco, com o Itaú, não é verdade? Com o Santander. Então, já pensou se eu tenho um contrato celebrado, né, que ele é relacionado à atividade fim do Banco do Brasil, eu tiver que fazer uma licitação, você está percebendo como burocratizado vai ficar isso? Porque não pense você que licitação é algo fácil, não. Licitação é algo muito difícil. Quando eu for falar para vocês das modalidades, eu vou fazer um comentário sobre as fases da licitação. Eu tenho fase interna e fase externa. É demorado, é burocratizado, entendeu? É moroso. Então, olha só, eu vou acabar levando aquela empresa à falência. Eu vou acabar levando aquela que exerce atividade privada à falência. Por quê? Porque o outro que está competindo com ela vai, largar na frente. Olha só, nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho, que é o Carvalhinho, ele dá um exemplo de uma empresa pública criada para a venda de medicamentos por preços inferiores ao do mercado, a indivíduos de comunidades de baixa renda. Nesse caso, a venda de tais produtos e a prática de outras operações comerciais comuns, persistindo a exigência de licitação para as atividades meio, ou seja, como assim, Geraldo? Esse exemplo que o Carvalhinho dá é o da farmácia popular. Se você chega lá na farmácia popular, eu confesso que eu não sei como funciona, mas você consegue comprovar de alguma forma a sua necessidade de adquirir aqueles bens, enfim, a sua hipossuficiência. Não sei de fato como funciona, né? Eu vou até procurar saber para poder agregar valor às explicações. Ela trabalha com medicamento mais barato, não trabalha? Sim. Ela trabalha com venda de medicamento? Sim. Na atividade econômica? Beleza. É uma atividade econômica. Gente, não confunda com visar lucro e atividade econômica não, tá? Ela vai praticar um preço mais barato? Sim. Você já percebeu que toda vez que ela for comprar, então, medicamento para repor os seus estoques, se ela tiver que fazer um procedimento licitatório, olha como isso daí vai ficar complicado. Olha como isso daí vai influir diretamente na prestação daquele serviço. Entendeu? Por quê? Porque a venda de medicamentos é o quê? Atividade fim. Agora é óbvio, tá? Ele diz aqui, nesse caso, a venda de tais produtos e a prática de outras operações ligadas a esse fim, aqui, terão que sujeitar-se às regras comerciais comuns. Por quê? A gente não sabe que se um bem é da administração pública e ela quer alienar, vender, tem que fazer licitação? Tem. Se ela quer comprar, não tem que fazer licitação? Tem. Essa é a regra. Já pensou? Toda vez que você fosse comprar algo na farmácia, na farmácia popular, você tivesse que se submeter a um procedimento licitatório? Ou toda vez que ela repusesse o seu estoque, tivesse que se submeter a um processo licitatório? Está percebendo? Aqui, então, ela vai sujeitar atividades comerciais comuns. Agora, eu persisto, eu mantenho a exigência de licitação para as atividades meio. Por exemplo, caramba, tem que pintar a farmácia popular. Peraí, pintar a farmácia é atividade fim ou atividade meio? Meio. Tem que fazer licitação para poder contratar uma empresa de pintura. Eu preciso ter uma empresa que faça a manutenção, enfim, a faxina daquele local. É atividade fim? Não, atividade meio. Então eu tenho que ter licitação. Perfeito? Estamos juntos? Então você percebeu que tanto a jurisprudência quanto a doutrina predominante, se tiver uma prestação, se tiver uma atividade, se ela desenvolve uma atividade econômica em sentido estrito, todas as nuances relacionadas à atividade no sentido estrito, tirando as atividades de meio, ela vai se submeter às normas comerciais, às regras comerciais comuns. O que for atividade meio, eu coloco licitação. Estamos juntos? Perfeito? Vamos lá, vamos adiante.
Geraldo, beleza então. Então qual é a finalidade da licitação? Você já sabe que a finalidade, lógico, é selecionar a proposta mais vantajosa, bababá, bababá. Só que recentemente a gente está percebendo que as licitações elas têm se modificado, né? Você percebe que a administração pública ela tem colocado algumas exigências dentro do processo licitatório. E parte dessas exigências, elas se dão pela modificação do artigo 3º da licitação, que ele traz exatamente qual é a finalidade, para que destina aquela licitação. Perfeito? Né? O procedimento licitatório aqui ele se destina. E aí a gente elenca 3 coisinhas muito importantes, que a gente vai trabalhar essas 3 agora no artigo 3º. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque você pode fazer isso agora. Você aperta o pause na aula, depois que eu acabar de explicar, entra em algum site de questões de concurso e joga o tópico, joga o tema e você vai ver uma enxurrada de questões cobrando isso. Entendeu, galera? Então, você tem que ficar atento a isso, porque às vezes o cara fica querendo decorar tudo a respeito da modalidade de concorrência, mas ele não entende qual é a finalidade de uma licitação, o conceito de uma licitação. E aí colocam aquilo ali na prova, ou então ele coloca de acordo com o entendimento doutrinário e de acordo com o entendimento da jurisprudência, o cara fica a ver navios. É importante você ler a legislação de ponta a ponta? E você deve fazer isso. Só que você tem que ter atenção. Por quê? Não é só o que você acha importante. É aquilo também que cai em prova e que você deixa passar. Olha só. A finalidade ou destinação da licitação, ela se encontra lá no seu artigo 3º. E quais são os termos do artigo 3º? Olha só, acompanha na leitura aí comigo. A licitação, ela destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Então, a primeira coisa que você tem que ficar atento aqui, tá? Primeira coisa, a licitação. Qual é a finalidade? Quais seriam essas 3 finalidades da licitação? Vamos lá. Primeira delas, qual seria? Ele fala aqui, a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. Isonomia. Perfeito? Depois ele fala aqui, a seleção da proposta mais vantajosa. Seleção da proposta mais vantajosa. E aí você se lembra no fluxograma que eu fiz para você que a proposta mais vantajosa, ela vai ser feita de acordo com os tipos. E quais são os tipos? Melhor preço, menor técnica, técnica e preço, maior lance melhor técnica, técnica e preço, maior lance ou oferta e menor preço. Beleza? Esses tipos aqui, são 4. Lembra, tá? Menor preço, maior lance ou oferta, melhor técnica e técnica e preço. Já vou aprofundar dentro disso, tá bom? Então, até aí tudo bem. Isonomia, seleção da proposta mais vantajosa. Só que a gente teve, recentemente, uma alteração nesse artigo 3º, aonde o legislador incluiu isso aqui, e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. E a partir do momento que ele incluiu isso daqui, você começou a ver uma enxurrada de concurso público cobrando tópicos a respeito de sustentabilidade.
E dentro desse tópico de sustentabilidade, você acaba trabalhando a Lei 8666, porque ela passou a exigir que quando a administração pública realizasse um procedimento licitatório, ela tivesse o quê? Ela primasse pela promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Por isso que eu boto de vermelho. Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tio Geraldo, como assim? Promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Você pode me dar um exemplo? Como a administração pública ela pode promover isso? Posso. Se você analisar, cada vez mais as empresas que veiculam suas marcas, né, na televisão, na internet, nos nossos meios de comunicação, elas colocam assim, ó, olha, eu tenho o selo verde, porque eu invisto no reflorestamento. O Rock em Rio, vamos plantar X mil árvores, a cada ingresso comprado, a gente planta tantas árvores na Amazônia. Você acha que eles são bobos? Que eles são tão bonzinhos? Bobos não, né? Perdão. Isso é uma atitude linda. Mas você acha que eles são tão bonzinhos ao ponto de querer gastar o dinheiro dele para plantar árvore? Ou porque eles se preocupam com madeira de reflorestamento? Não. É porque quando passou a exigir isso aqui no artigo 3º, promoção de desenvolvimento nacional sustentável, os procedimentos licitatórios, eles começaram a exigir que aquelas empresas que viessem a contratar com a administração pública, elas tivessem um compromisso voltado para o meio ambiente. Elas tivessem algo relacionado a isso. Então, isso daqui permitiu passar a exigir nos editais de convocação das licitações, nas cartas convites, que aquela empresa que possivelmente viesse a contratar com a administração pública, ela tivesse, por exemplo, ela vai entregar móveis, beleza, é madeira de reflorestamento, tem que ser. Ela vai entregar o pneu do carro, vai comprar pneu para as viaturas do Estado ou da União, beleza, ela tem que ter um setor só para poder trabalhar com a reciclagem do pneu. E por isso que ela começou a cobrar isso, esse número 3. E é por isso que eles utilizam uma nomenclatura, né? A doutrina utiliza essa nomenclatura ao chamar de licitações verdes. Então, quando você ouvir falar em licitações verdes, ou seja, é quando eu tenho um processo, um procedimento licitatório, e ele exige, por exemplo, que a empresa que possivelmente venha participar, ela tenha alguma contraprestação ou que ela tenha algo relacionado a essa promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito? Seja através de estudo de novas matérias-primas, seja através da reciclagem ou da madeira de reflorestamento, reciclando borracha, plástico, enfim. Esse é um exemplo da promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Perfeito? Então você já viu que a licitação ela se destina, tá? Quais são as finalidades dessa licitação? Ela vai se destinar, a finalidade dela, primeiro, a isonomia, depois, seleção da proposta mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, que aí a gente teve o implemento das licitações verdes. Beleza? Estamos juntos? Viu na tua prova a licitação verde, tu já vai lembrar do artigo 3º, que é a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Estamos juntos? Foi? Vamos lá. Aqui, ó, desenvolvimento nacional do sustentável, e será processado e julgado em estrita conformidade com os princípios básicos para, vamos lá, outra coisa. Quando ele fala, lógico, né, proposta mais vantajosa de acordo com os tipos, já te expliquei, e ele fala aqui, ó, com os princípios básicos, tá? Lá no finalzinho ele bota assim, ó, e outros que lhes sejam correlatos. Então isso daqui, ó, é um rol exemplificativo, tá? É um rol exemplificativo.
Não é um rol taxativo, não são somente estes princípios. Eu tenho diversos outros que devem atenção, mas aqui ela te deu um rol. E qual é o rol previsto aqui na 8666, no artigo 3º? Ele fala, olha lá, ó, estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo das propostas e outros que lhes são correlatos. Geraldo, me dá um exemplo de outro que é correlato, mas não está aqui? Sim. Quando você abre lá no artigo 37 caput da Constituição Federal, com a promulgação da Constituição Federal, eu tinha 4 princípios lá, que era legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Com a emenda constitucional 19 de 98, ele passou a vigorar com a seguinte redação. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então você percebe que eu tenho que obedecer o princípio da eficiência dentro de um procedimento licitatório? Tenho. Mas ele não está lá no artigo 3º. Show de bola, mas ela não fala de outros correlatos? Beleza? Ele é um princípio constitucional. Estamos juntos? Perfeito, galera? Show de bola? Olha só, eu acabei me estendendo um pouquinho aqui do nosso horário, a gente passou de 1 hora, mas é porque eu não queria parar na metade aqui da explicação, tá bom? Que era justamente para você ter essa atenção aqui à terminologia licitações verdes e à finalidade, que é dividida aqui, ó, nesses 3 tópicozinhos dentro do artigo 3º, tá bom? Lembra, finalidade é no artigo 3º, 3 tópicos você vai lembrar. Tá bom? Que é o quê? Isonomia, seleção da proposta mais vantajosa e o desenvolvimento nacional sustentável. Tá bom? É aquilo, se você não lê a letra da lei ou não assiste uma aula decente, cai lá na questão de prova para você marcar certo ou errado. A licitação, ela obrigatoriamente deverá promover o desenvolvimento nacional sustentável. E tu, nada a ver, licitação é só para poder comprar o que é mais barato. Aí o cara erra, mas você não vai errar, porque você matou isso daqui agora. Perfeito? Te agradeço aí até o final a sua presença, que para mim é um grande sinal de respeito. E na próxima aula a gente volta aí arrebentando. O que eu vou fazer? Na próxima aula eu volto nesse mesmo slide aqui com vocês, tá bom? Já vou deixar ele apagado, bonitinho. Volto nesse mesmo slide, a gente faz uma pequena revisão e dá continuidade à nossa matéria, tá bom? Um beijo muito grande, olha, não desanima, não desista. A sua aprovação, está batendo a sua porta e ela está chegando mais rápido do que você pensa, tá bom? Um beijo muito grande no seu coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.